Capítulo 21. Jeová voltou a atenção para Sara, assim como havia dito, e Jeová fez a Sara o que havia prometido. Então Sara ficou grávida e deu um filho a Abraão, na velhice dele, na época que Deus havia prometido. Abraão deu o nome de Isaque ao seu filho recém-nascido, que Sara lhe deu. E Abraão circuncidou Isaque, seu filho, aos 8 dias de idade, assim como Deus havia lhe mandado. Abraão tinha 100 anos de idade quando se tornou pai de Isaque, seu filho. Sara disse então: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que souber disso rirá comigo. E acrescentou: Quem poderia ter dito a Abraão: Sara certamente amamentará filhos? No entanto, eu lhe dei um filho na sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado, e Abraão preparou um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Mas Sara notava que o filho que Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão caçoava de Isaque, de modo que disse a Abraão: Expulse essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não vai ser herdeiro com meu filho, com Isaque. Mas o que ela disse sobre Ismael desagradou muito a Abraão. Então Deus disse a Abraão: Não se aflija com o que Sara lhe diz sobre o rapaz e sobre a sua escrava. Escute o que ela diz, pois o que será chamado sua descendência virá por meio de Isaque. Quanto ao filho da escrava, também farei dele uma nação, por ele ser seu descendente. Abraão se levantou então de manhã cedo, pegou pão e um odre de água e os deu a Agar. Ele os colocou no ombro dela e a mandou embora com o rapaz. Assim, ela partiu e ficou vagueando pelo deserto de Berseba. Por fim acabou a água no odre e ela empurrou o rapaz para debaixo de um arbusto. Seguiu então adiante e se sentou sozinha, à distância de um tiro de flecha, pois dizia: Não quero ver meu filho morrer. De modo que se sentou à distância e começou a chorar alto. Deus ouviu a voz do rapaz, e o anjo de Deus chamou Agar desde os céus e lhe disse: O que você tem, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do rapaz ali onde está. Levante-se, ergue o rapaz e segure-o com a mão, pois farei dele uma grande nação. Deus abriu-lhe então os olhos, e ela viu um poço de água. Então ela foi até lá e encheu o odre de água e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz enquanto ele crescia. Ele morava no deserto e se tornou arqueiro. Ele passou a morar no deserto de Parã, e sua mãe tomou para ele uma esposa da terra do Egito. Naquele tempo, Abimeleque, junto com Ficol, chefe do seu exército, disse a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, jure-me agora aqui, por Deus, que você não será falso comigo, nem com os meus filhos e os meus descendentes, e que tratará a mim e a terra em que está morando com o mesmo amor leal que tenho mostrado a você. Portanto, Abraão disse: Eu juro. No entanto, Abraão se queixou a Abimeleque por causa do poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: Não sei quem fez isso. Você não me contou nada a respeito e eu nunca ouvi falar disso até hoje. Abraão pegou então ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram um pacto. Quando Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho, Abimeleque perguntou a Abraão: Por que você pôs à parte essas 7 cordeiras? Ele respondeu então: O Senhor aceitará da minha mão as 7 cordeiras como testemunho de que eu cavei esse poço. É por isso que ele chamou aquele lugar de Berseba, porque ambos fizeram ali um juramento. Assim eles fizeram um pacto em Berseba, e depois Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Depois disso, Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome de Jeová, o Deus eterno.
E Abraão ficou na terra dos filisteus por muito tempo. Capítulo 22. Depois disso, o verdadeiro Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Abraão respondeu: Aqui estou. Então ele disse: Por favor, pegue o seu filho, seu único filho, a quem você tanto ama, Isaque, vá à terra de Moriá e ofereça-o ali como oferta queimada, num dos montes que lhe indicarei. Assim Abraão se levantou de manhã cedo, selou seu jumento e levou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque. Rachou lenha para a oferta queimada e depois partiu para o lugar que o verdadeiro Deus lhe indicou. No terceiro dia, Abraão levantou os olhos e viu o lugar à distância. Abraão disse então aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá para adorar. Depois retornaremos a vocês. Abraão pegou a lenha da oferta queimada e a pôs sobre os ombros de Isaque, seu filho. Depois pegou o fogo e a faca, e os 2 seguiram juntos. Então Isaque disse a Abraão, seu pai: Pai. Ele respondeu: Sim, meu filho. E ele continuou: Aqui estão o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para a oferta queimada? Abraão respondeu: Meu filho, o próprio Deus providenciará a ovelha para a oferta queimada. E os 2 prosseguiram andando juntos. Por fim chegaram ao lugar que o verdadeiro Deus lhe havia indicado. E Abraão construiu ali um altar e arrumou a lenha em cima dele. Ele amarrou as mãos e os pés de Isaque, seu filho, e o colocou no altar, em cima da lenha. Abraão estendeu então a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas o anjo de Jeová o chamou desde os céus e disse: Abraão! Abraão! E ele respondeu: Aqui estou. Então o anjo disse: Não fira o rapaz, e não lhe faça absolutamente nada, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, seu único filho. Com isso, Abraão levantou os olhos e viu ali perto um carneiro preso pelos chifres numa moita. De modo que Abraão foi até lá, pegou o carneiro e o ofereceu como oferta queimada em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de Jeová-Jiré. É por isso que ainda se diz hoje: No monte de Jeová se providenciará. E o anjo de Jeová chamou Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Juro por mim mesmo, diz Jeová, que visto que você fez isso, e não me negou seu filho, seu único filho, certamente abençoarei você, e certamente multiplicarei o seu descendente como as estrelas dos céus, e como os grãos de areia à beira do mar. E o seu descendente tomará posse do portão dos inimigos dele. E todas as nações da terra obterão para si uma bênção por meio do seu descendente, porque você escutou a minha voz. Abraão voltou então aos seus servos, e eles foram embora juntos para Berseba. E Abraão continuou morando em Berseba. Depois disso, Abraão recebeu a notícia: Milca também deu filhos ao seu irmão Naor: Uz, o primogênito, Buz, irmão deste, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Azo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel tornou-se pai de Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina dele, que se chamava Reumá, também teve filhos: Tebá, Gaã, Taás e Maacá.